O que vai acrescentar no analista é pouca coisa. Então, assim, tranquilo pra mim. Contabilidade, show. Aí eu fiquei assim, gente, olha, eu falei pro meu marido, eu não vou mais fazer isso. Duas provas no mesmo dia. Não vou. Aí ele, você... Pelo menos caiu no mesmo lugar, né? Cai no mesmo lugar. Porque a gente fica... Eu falei, se me jogar em lugar diferente, eu não vou fazer uma prova. Eu não vou, é isso aí. Aí como é que eu vou fazer isso? Receoso, né? Nossa, mas Já fica receoso, pô. Mas cara, eu perdi muita questão boba, assim, de... Falei, depois você vê, né? Você fala, caraca... Mas, pelo amor de Deus, cara, fazer o quê? Teve uma que eu não esperava cair. Caiu uma de direito eleitoral na minha prova. É mesmo? Aí tá assim, faculdade, o alistamento, né, e tava pro eleitor e tal, aí tinha lá as opções. Facultativa a partir de 70 anos, aí é vedado pros 18 mais 18, assim. Aí eu botei facultativa a partir de 70. Botei lá. Aí quando veio, cara, não, minto. Eu errei a questão. Eu ia errar a questão. Eu marquei a penúltima opção. Só que na hora de marcar pro cartão resposta, eu marquei errado e marquei a questão certa. Aí deu mais sorte. Aí eu falei, cara, quando eu fui ver o gabarito, eu falei, não tô acreditando. Eu falei, não acredito que eu vi isso. Falei, bom. Aí eu falei, caraca, mas olha, foi. E assim, a prova, tu fez prova de redação também? Fiz. Eu já tava estragada a redação e eu fiquei com 1h30. Eu falei, pô, vou deixar 1h30 pra fazer a redação. Mas eu me cobri porque aquela do raciocínio lógico. Porra, cara, mas pra mim não tava difícil, porque eu não sou bom. Só que eu tava tão... que eu falei, caraca, eu fiquei entre duas. Marquei errado. Falei, cara, e aí depois quando você vê, então, a resposta. A de técnico de raciocínio lógico eu acertei. Mas a de analista, eu troquei a questão, eu troquei a resposta. Eu falei, não acredito. Porque eu tinha tido aula, eu tenho matrícula no GRAM. Sim. E aí eu tive aula, teve revisão também. Sim. Aí o professor de raciocínio lógico tinha dado era exatamente a questão. E eu falei, pô, ele deu aula ontem, eu falei, não, que é isso? Não sei o que, é essa daqui. Errei a questão, eu não tô acreditando que eu errei. Aí a gente fala, caraca, eu não creio. Eu falei, olha. Foi igual a mim, eu não creio também. Falei, gente, meu marido, olha, não fica esquentando a cabeça, não. É cadastro reserva. Falei, pô, mas a gente fica na... Falei, não, mas eu fico na esperança de ter pelo menos uma pontuação boa. Cadastro reserva, mas não pode ser muito. Não, bola, pô. Falei, tem que ser no mínimo uns 60%, 65%. Não é? Eu falei, não. Não, não é assim não. Eu falei, não é assim não. Não dá não. Mas tá bom. Vale como experiência. Eu tô fazendo muito assim, algumas provas pra mesmo esse negócio de tempo. O que eu fiz? As redações eu fiz primeiro, antes de começar a prova. Porque a cabeça tá fresca. Porque o tema tava tranquilo pra mim. O tema era tranquilo, o tema atual e tal. Pô, beleza, tu vai lá e vai redigir. As duas não? Uma foi IA e a outra? Não. Uma foi IA, inteligência artificial? Não, o meu não foi, não. O meu tava falando sobre o meu falava sobre o clima, sobre as mudanças climáticas no Brasil. Entendi. E o outro era a respeito de atividades físicas para os brasileiros. A questão da atividade física para a saúde e tal. Pô, eu falei, nossa, que redação boa que eu vou ter que fazer agora. Aí foi bom, então eu fiz logo, porque o professor tinha falado, né, na reserva, na revisão, ele falou, gente, se for um assunto que vocês dominam, for fácil, já faz logo a redação. Entendi. Aí eu fiz logo. Então, no final, eu fui só passar limpo, só passar para a folha de resposta. Entendi. Tranquilo. Falei, nossa, mas eu nem acreditei quando eu vi a prova, quando eu vi a redação, porque eu fui preparada para fazer estudos de caso. Sim. Porque eu achei que fosse ter estudos de caso na minha área, mas não foi. Estudos de caso foi para um outro, acho, foi para a judiciária, que é semana que vem. A judiciária é semana que vem, claro. Eu falei, gente, mas vale com... Eu falei, pô, eu não tava bem nessa prova. Eu falei, cara, vou fazer todos os TRF, eu já engredi. Aí eu fui lá o TRF1, eu falei, pô, vou fazer o TRF1. Porra, mas quando eu fui ver,
porque vai ficar aberto até dia 18 de julho. É uma TRF1. Pô, mas é um lugar longe pra caramba, cara. Se fosse São Paulo, assim dava até pra ir. Pô, mas, porra, é longe. Agora, a minha prima, ela é analista judiciária. Quando ela passou, ela fez pro Acre. Passou pro Acre. Foi lá, ficou lá 5 anos, aí já veio pra cá, mas ela não quer mais voltar pro Rio. Ela no interior de São Paulo agora. Mas ela fez pro Acre. Mas ela é cabeçuda pra caramba. Se eu tivesse num nível que eu me achasse hard, eu fazia com uma localidadezinha dessa. Porque, pô, o salário compensa. Você ir pra qualquer lugar e ficar um tempo. Mas eu ainda não tô longe dessa de estar hard. Uma hora a gente chega. Uma hora vai. Uma hora a gente vai estar hard. Cara, mas é bom que a gente vê que tem outras pessoas que passam pela mesma frustração, não, né? Mas é a mesma luta. Eu fiquei cansada. Porque chegou na hora, quando eu vi aquele monte de cálculo, eu falei, não tô acreditando. Eu falei pro meu marido, se eu soubesse que ia ter. É porque eu folhei só e não olhei que tinha. Eu vi que tinha uns quadros, mas eu não percebi que eram tantos cálculos. Tanta coisa. Falei pro meu marido, quando eu cheguei na parte específica, que tinha um monte de cálculo, eu falei, não tô acreditando nisso. Minha cabeça já não aguentava mais. Eu falei, Jesus, me ajuda. Aí tu começa a chutar, não tem, né? Exatamente. Pior é eu chutar e chutar errado, porque foi o que aconteceu. Eu chutei um monte de vezes errado. Porque eram 5 questões, né, cara? E o pior não é você chutar errado. O pior é o que aconteceu comigo. Eu fiquei entre duas. Aí umas 3 ou 4 fiquei entre duas. Quando eu fui olhar o gabarito, não era nenhuma das duas que eu escolhi. Falei, pô, aí dói. E o pior que eu olhei, eu falei, caraca, realmente tinha mais sentido essa outra. Aí eu fiquei ali perdendo tempo. Tentando ir uma coisa errada. Uma outra. Eu falei, pô, fala sério, cara. Agora tem que ficar atento porque eu fiz uma prova pela OACP, foi pra Câmara Municipal de Nova Iguaçu. E eles anularam um monte de questão. Um monte. E aí, inclusive, essas anulações me aprovaram. Me ajudaram. Eu aprovei na prova eu aprovei como na Câmara Municipal. Eu atingi a pontuação para a correção da discursiva, que teve discursiva para o que eu escolhi, pro cargo que eu escolhi. E na discursiva, valia 40 pontos. Eu fiz 20 pontos. E aí, com isso, eu fiquei aprovada entre os 10. Entendi. Entendeu? Na coisa. Mas o problema é que esses demoram muito. Se fosse um concurso grande desse, entendeu? Com muitas vagas, ela só dando 2 vagas. Porque agora você tem, né? Você sabe que você passou, só que você não se classificou. Eu já passei vários, mas não chego nem perto da classificação. Entendeu? Mas faz parte. É assim mesmo, a gente vai indo. Esse último agora que teve da UFRJ, que foi na UFRJ, que foi pra... Eu fiz administração, então foi pra administração mesmo. Eu fiquei 80. Porra, eram 3 vagas no Maracanã. Aí tinha pra Itaguaí. Eu ia fazer pra Itaguaí, porque eu sabia Itaguaí eu ia ficar em 8º. Só que eu sabia que... Aí eu ia me inscrever pra Itaguaí. Só que eu tô no Inmetro. Já cancelaram a prova 2 vezes. Aí marcaram a data de novo para a prova do Inmetro para 1º de setembro. Para a lista do Inmetro. Também pra caramba. E aí, esse de Itaguaí, antes deles remarcarem, caía no mesmo dia da prova do Inmetro. Eu falei, pô, não vai dar para eu fazer. Esse do Inmetro era na Zona Sul e Itaguaí, que era um de manhã e uma tarde. Aí eu falei, vou botar no Maracanã. Eu sei que vai ter muito mais gente. Mas eu vou fazer, porque dá pra eu sair da Zona Sul e ir pro Maracanã de metrô. É mais tranquilo, é mais fácil. Botei, fiz isso. Cancelaram a prova do Inmetro. Podia ter botado pra... Mas você não sabe, né? Não tem como saber, não tem como adivinhar. Aí, mas puxa, faz parte. Né? A gente vai indo. Meu filho hoje pra mim, mãe, você vai pro curso de novo? Eu falei, meu filho, eu tenho que ir pro curso, eu preciso de um tempo sem vocês na minha cabeça, chorando, reclamando, brigando. Aí, o caçula tem 6 e o outro tem 10. A idade da minha. Aí ele fica toda vez. Aí eu falei, aí ele olhou pra mim, mãe, mas você não passou ainda não? Eu falei, não, meu filho, ainda não passei. Mas quando eu passar, eu vou. Aí pode ficar tranquilo. Falei, pode ficar tranquilo. Aí, tá bom.
Falei, meu Deus, mas assim, eu preciso de horas sem vocês gritando, brigando, me chamando. O meu caçula a cada 20 minutos fala que tá com fome. Porque ele operou as amígdalas, removeu, né, a amígdala e a adenoide. E aí, agora, a criança não para de comer. Eu falei, doutor, você botou um estômago extra nessa criança, não é possível. O menino não para de comer. A cada 10 minutos ele fala, mas eu tô com fome. Eu, que fome, menino? Mas a minha também, a minha só o tempo todo porque ela quer mastigar. Ela quer estar mastigando. Porra. Então é complicado. Pô, agora, eu falei, caraca. Eu já tava saindo de casa e ele já tava, mas eu tô com fome. Eu falei, se vira, teu pai tá chegando, resolve com teu pai. De pé. Mas aí, me fala, no eleitoral você botou pra onde? Botou pro Rio só? Rio. Tudo Só Rio? Rio, é. Eu acho que vou botar no Rio e outro, acho que vou fazer os dois também. É, eu não... Mas vou escolher um outro, entendeu? Uhum. Longe assim, então, porque eu vou fazer aqui mesmo. Então, pra mim, eu não escolhi outra, eu não escolhi Minas. Sim. Porque a minha questão é meu marido ele é concursado aqui. Ele é da Nuclep, então assim, imagina. Aí vai entendeu? A minha não, a minha trabalha também igual a mim, rala pra caramba, então se passar, ela mete vai junto, entendeu? Aí a minha questão maior é essa, porque não é nem a questão dos meus filhos, é mais a questão do meu marido, não. Ele falou, pra gente sair do Rio, tu tem que estar ganhando no mínimo 20 mil, porque aí tu consegue manter. Eu falei, com certeza, menos que isso, impossível. Como é que ele vai parar de trabalhar e eu com tipo 10 mil, recebendo 10 mil? Carinho nesse de analista. Bate, porra. Bate. Gente, não vale não. Sejam todos muito bem-vindos, né? Agora sim. O pessoal de casa também que está começando aí a nossa aula de hoje. Eu preciso falar com vocês sobre partidos políticos, direito eleitoral, propriamente dito, mas para entender partidos políticos é muito importante ter essa base de direito constitucional. Na nossa primeira aula eu comentei com os alunos que estavam aqui presentes, e eu falei assim, olha, vira e mexe, nós iremos estar indo para direito constitucional e retornando aqui para direito eleitoral, beleza? O direito constitucional é uma vértice, né, do direito. Os demais ramos, nós falamos que são as ramificações do direito, né? Então eu tenho aqui o direito constitucional e a partir dele eu vou estudar o direito eleitoral, o direito civil, o processual, o trabalhista e por aí vai. E aí nós começamos a falar hoje sobre direitos políticos. Na semana passada nós terminamos, né, nós fizemos algumas anotações e hoje o quadro ele vai ficar direitinho com essa questão. Eu preciso fazer questões com vocês hoje. Nós vamos começar a trabalhar certo, errado, certo, errado, certo, errado. Errou uma, perdeu uma certa. Beleza? Vamos trabalhar aqui como se fosse a banca mesmo. Bom, dito isso, eu quero falar com vocês sobre direitos políticos hoje e eu quero só perguntar, você é formado em Direito ou não? Não é formado. Administração. E a doutora é contadora, né? Isso. Beleza. Então, eu vou tentar falar aqui o linguajar mais simples do direito. Se não entender, eu peço que vocês falem. Não entendi, porque eu posso falar um português mais claro. Tranquilo? Bom, quando nós falamos de direitos políticos, eu preciso te esclarecer uma questão de prova. Estamos aqui diante de uma cláusula pétrea, um direito fundamental. Ou seja, a Constituição ela é dividida em partes, em 3 blocos. Quando você abre a Constituição, nós temos a base principiológica, que está ali no artigo 1º, no artigo 2º, né, até o artigo 4º, fundamentos e objetivos. E quando você chega no artigo 5º, começa a temática direitos e garantias individuais e coletivos, que vai até o artigo 17. Direitos e garantias individuais e coletivos. Aí quando você passa para frente, o artigo 18, ele inaugura para a gente a organização do Estado. Aí muda tudo, muda tudo. E mais na frente, lá no artigo 120 e pouco e tal, acho que até um pouquinho antes, fala sobre organização dos poderes. É nessa divisão que você trabalha em direito constitucional. Sendo que pra gente aqui, eu estou na parte de direitos e garantias individuais e coletivos. Se na prova vier te perguntando se o direito político, trabalhado no artigo 14 da Constituição Federal, é uma cláusula pétrea, você vai dizer que é uma cláusula pétrea. Quando eu falo que é uma cláusula pétrea, eu falo de uma cláusula imutável. Essa imutabilidade, ela surge para uma garantia fundamental, ou seja, o Estado não é nosso amigo, o Estado é arbitrário, eu sempre falo sobre isso. E quando o Estado é arbitrário, é interessante que ele mesmo faz normas para que ele não possa violar direitos fundamentais. Então, se a questão vem falando que pode ser suprimido os direitos políticos do cidadão, errado. Porque é considerado uma cláusula pétrea. Tudo bem até aqui? De boa? Perfeito. Bom, os direitos políticos não é só necessariamente o direito de votar, né? Mas também o direito de ser votado.
E aqui no quadro eu começo a falar com você o seguinte, tem uma questão da FGV, que sabe qual foi a pergunta que a FGV nada, que a SAESC perguntou? Qual é o papel da justiça eleitoral? Ela perguntou da seguinte maneira, certo ou errado? É papel fundamental da justiça eleitoral assegurar, por exemplo, a observância do devido processo eleitoral. Certo ou errado? Certo. Certo. O senso comum, certo. Sendo que nós também temos aqui a necessidade desse processo eleitoral que nós, eu vou falar pessoas, tá? Mas eu vou corrigir isso, que nós pessoas possamos participar desse processo, certo? Toda pessoa pode votar? Não. Não. Então eu posso afirmar, por exemplo, que a todas as pessoas são garantidos os direitos fundamentais. Porém, em relação aos direitos políticos, não. Sim. Posso afirmar dessa maneira? Pode. Posso? Beleza. Então, portanto, o que difere uma pessoa de outra na temática de direito eleitoral, direito constitucional, seria o quê? O direito ao ao voto, né? Direito ao voto. Direito ao voto. E nesse caso, quando eu falo que uma pessoa tem direito ao voto, eu falo que essa pessoa é cidadã. Cidadã. Então, eu já posso afirmar que nem todas as pessoas são consideradas cidadãs, né? No Brasil. Posso afirmar isso? Sim. Posso? Ok. Então, eu preciso te informar aqui uma questão boa de prova. Um estrangeiro é considerado cidadão? Depende. Depende de quê? Mas se ele se naturalizar, mas aí a gente já está indo mais, né? Você tem uma Não, então não é considerado. A regra geral é que não. Porque, como você me explica que um estrangeiro, por exemplo, boliviano, argentino, colombiano e por aí vai, ele tem a capacidade de intervir na formação política do nosso Estado. Isso interessa a nós, a brasileiros, natos e naturalizados, e a um estrangeiro, se for possível a naturalização. Quem? Estrangeiro. Isso. Mas pode ser um casado, né? Pode ser Case com uma brasileira. Sabe qual vai ser a questão da prova para vocês em relação ao estrangeiro? Especificamente o português. Ah, português. Especificamente português a pode, prova, né? a prova, aquela equiparação. Uma É, equiparação. Então, a regra é direitos políticos assegurados a quem é cidadão, brasileiro nato e naturalizado. Estrangeiro não. Excepcionalmente, o TSE fala sobre isso. O português, quando naturalizado. O português é a questão da prova. Beleza? Os outros podem surgir, pode, tal. Mas o português vai ser cobrado para vocês. Dito isso, eu preciso te falar o seguinte. Então, a nossa ideia de direitos políticos envolve a nossa participação popular para quem é cidadão. Cidadania pressupõe para a gente aqui a ideia de assegurar esses direitos políticos. Nem toda pessoa é cidadã, mas a todas as pessoas são garantidos os direitos fundamentais previstos na Constituição, sabendo o seguinte, que somente a Constituição Federal ela trata diferente quem ela determina que é diferente. É uma pergunta boa de prova também, porque em alguns casos as pessoas falam assim, a Constituição não pode tratar pessoas diferentes, não. Pode. Claro que pode. Quem disse que não pode? Se ela mesma fala sobre o português, por exemplo, fala do estrangeiro, isso pra gente é importante. Por que eu tô te falando isso? Algumas temáticas aqui eu preciso comentar com você rapidinho. Olha só, quando nós falamos de soberania popular, nós falamos de uma pretensão nossa, de uma formação política do Estado. Essa soberania, ela vai se dar de duas maneiras, de forma direta e indireta. Acredito eu que você já deve saber disso, e se não, aprende agora comigo. A nossa democracia, ela é exercida de forma direta ou indireta? Mista, né? Ela é mista. Ela é mista. Ela é mista. Como você define essa democracia mista? Porque ela é... Ela é direta e indireta ao mesmo tempo? Isso aí. Direta e indireta ao mesmo tempo. Então, a democracia direta, dizem, né, na definição doutrinária, que é quando nós, né, cidadãos, vamos dizer assim, nós exercemos diretamente essa democracia sem qualquer representante, por exemplo, sem nenhuma intervenção. Na nossa prática do dia a dia, nós sabemos que nós temos uma democracia indireta, tá? Se cai na prova, em regra indireta, a mista vem com maior nível de dificuldade, né, a depender do grau da prova. Mas eu preciso dizer o seguinte, essa democracia indireta representativa são as nossas escolhas, né? Você vota e os nossos interesses, em tese, será realizado por aqueles que
ganha as eleições, né? Então, nós temos representantes, nós falamos que é um exercício da soberania popular de forma indireta, beleza? Esses instrumentos aqui são formas, né, pelos quais essa democracia ela pode ser exercida. Nós iniciamos na aula passada falando sobre isso. Plebiscito, referendo e iniciativa popular, né? O artigo 14 estabelece isso pra gente. Pode ser que caia isso na prova? Apenas isso aqui. Quais são os instrumentos representativos dos nossos direitos? Por exemplo, os instrumentos seriam plebiscito, referendo, iniciativa popular, voto, né? O voto está aqui também e por aí vai. Beleza. A questão, me parece, que pode vir sendo cobrada apenas a diferença entre plebiscito e referendo. Doutora, qual a diferença? Apesar não, vamos ter diferença não. Eu quero o ponto central, que tem em comum o plebiscito e o referendo. O que tem em comum? E você traduz para mim bem diferente. O que tem em comum? Isso. Enquanto isso, vou abrir minha Constituição Federal, porque nós temos que fazer algumas leituras obrigatórias aqui hoje. Você acha interessante, cara? Eu tô para adquirir uma Constituição Federal. Você acha interessante eu ter uma? Eu acho. Tem, né? Tem que Para ter, ler tem que ter. mesmo E e assim, ver, é o papel. negócio entrar na cabeça. Hoje eu tô com o telefone aqui, Mas mas não é a mesma coisa. eu preciso que vocês tenham no papel, porque você rabisca. Tem que rabiscar as palavras-chave. E principalmente quem não é do direito, que não tem esse contato, esse tato. Se cair a letra da lei, muitas das vezes por falta de conhecimento nós erramos, por falta de autoridade. Sem dúvida. Sabe? Isso é interessante. A gente passou por isso agora, a gente fez uma prova agora e caía a letra da lei. Letra da lei. Na maioria das questões, era a letra da lei que estava Só certa. muda E aí, só só mudava uma palavrinha. E aí você fica naquela... E direito é repetição. Direito é repetição. Tem coisas que eu lembro de cabeça. Também, quase 10 anos repetindo isso na minha vida. Agora, quem não tem isso na vida é algo difícil. Ah, é errado, não sei. Porra, não, isso daqui tem que aprender. Tem banca que vai cobrar a letra da lei. Tem banca que vai cobrar entendimento. A prova de vocês é CESP. Não, a nossa foi a OCP. A OCP. Que também é assim Não, da CESP. é a prova que a gente fez no domingo. Então, né? no domingo, não, no domingo Mas foi a a prova OCP. do tempo. Agora, chegou a OCP, é domingo agora. A próxima é CESP. A próxima é CESP. A CESP vai cobrar o quê? Letra de lei. Letra de lei. Nem mais nem menos. Tem que ter essa nuance. Ela troca as palavras. E para quem tem contato com a Constituição Federal, pega. Porque quem não faz cursinho, quem não estuda, por exemplo, nunca vai saber o que é plebiscito e referendo. Eu te falo que não é a mesma coisa porque o próprio nome já traduz para você coisas diferentes. Entende? E aí, o que eu vou fazer? Aqui com vocês hoje, esse conteúdo não é direito eleitoral, ele começa com direito constitucional. E eu preciso só fazer uma nuance com você para entrar no nosso conteúdo de hoje. Beleza? Isso para mim é muito importante, mas questão de prova mesmo, tem que ter a Constituição Federal. Compra. Tem uma azulzinha, sei lá, 100 folhas, não precisa de vadimécum, porque vadimécum tem muita norma, tipo assim, Código Civil não cai pra vocês. Eu até tenho vadimécum em casa, mas quando eu fazia faculdade. Mas agora já teve muita mudança. Teve várias. Não, assim, não precisa comprar o vadimécum. Eu acho que uma Constituição Federal para essa prova aqui, eu acho que já satisfaz muita coisa. Já Vai satisfaz. fazer outras, né, cara? Fazer outras. Tem que fazer. Vamos lá? Ó, Eu quero saber o que é plebiscito e referendo, já que são instrumentos da capazes. cola. Consulta popular. Os dois. Os dois, né? O que tem em comum aqui com consulta Popular. popular. Querer saber Da assim, população, o que eles população, acham. o O que que a gente pensa acha. sobre determinado assunto. Perfeito. Essa consulta vai ser antes ou depois de propor o projeto de lei, por exemplo? Em cima antes, embaixo depois. Primeiro plebiscito, depois referendo. Antes. Depois. Isso aqui já é pergunta de prova, que eles trocam. Caracteriza-se o referendo como consulta popular. Perfeito. Antes da votação do projeto de lei, por exemplo. Está errado. Tem que ser depois. E vice-versa. Tranquilo? De boa? Eu vou ler a Constituição Federal aqui com vocês com calma, já que vocês não têm esse contato. A leitura é meio densa e nós vamos destrinchar porque eu preciso falar sobre isso aqui. O artigo 14 fala assim, ó, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com igual valor para todos, nos termos da lei mediante
plebiscito, referendo, iniciativa popular. É isso que diz pra gente o artigo 14. Beleza. Eu quero saber o que seria esse chamado sufrágio universal. Sufrágio censitário. Aí já é o que está ali, né? O direito público subjetivo. É o que a pessoa, né, vão escolher. É o subjetivo. Olha que porra difícil essa. Até na sala de aula, quando eu falo direito subjetivo, direito adquirido, que não é a mesma coisa, coisa julgada, ato jurídico perfeito, são palavras muito difíceis do direito que a galera confunde. Subjetivo, eu entendo que vai ter que ter um entendimento, né? Direito público subjetivo. O que é subjetivo? Tu vai lembrar aqui de sujeitos. Vários sujeitos. Sujeitos, pessoas. Beleza? Sufrágio universal nada mais é do que um sinônimo de direitos políticos. A linguagem da Constituição fala que os direitos políticos serão exercidos pelo sufrágio universal, mediante voto, através da lei e através também desses instrumentos. O sufrágio universal nada mais é do que a garantia constitucional do exercício do direito político, garantido a todos. A todos. Se a todos é garantido esse sufrágio universal, direitos políticos, eu posso afirmar que o voto de cada pessoa tem peso diferente? Não, tá. Não. O meu voto tem o mesmo peso que o seu, que o dela? Sim. Posso afirmar isso? Sim. Eu devo afirmar isso na prova. Eu devo afirmar isso. O sufrágio universal pressupõe aqui um voto igualitário, o mesmo peso para todos. Eles vão dizer que quando nós tratamos de sufrágio universal, nós teremos aqui pesos diferentes de acordo com as características de cada pessoa. Está errado. Está errado. Na prática você sabe que não é isso. Então se eu tenho um direito público subjetivo, ou seja, olha aqui, um direito entranhado a mim, como regra, o direito de votar, sabe? Que envolve direitos políticos. Como que eu vou formalizar esse sufrágio universal no mundo real? Através do voto. Então o voto é instrumento. É o instrumento de materializar o direito. Todo mundo pegou? Eles vão dizer que, olha aqui, que sufrágio universal é voto. Não é voto. São coisas diferentes. Sufrágio é o direito. É o direito político propriamente dito. De votar e ser votado. Como é que você materializa o sufrágio universal? No qual impõe direito a tudo? Através de voto. Todo mundo pegou? De boa? Perfeito. Então aqui, ó, sufrágio universal é totalmente diferente de sufrágio restritivo. Isso aqui, ó, não vale. Para o Brasil, não vale. Todos os votos têm o mesmo peso. Tranquilo? Até aqui? De boa? Perfeito. Se cair na prova, pode ser uma grande pegadinha. Pode ser uma grande pegadinha. Porque o voto ele tem que ser, na letra da lei, voto direto, secreto, universal e periódico. A pergunta da tua prova, olha isso aqui. Isso aqui eu já botei de azul porque você não pode errar. A pergunta que faz é a questão do voto obrigatório. Se pode ser considerado ou não uma cláusula pétrea. Eu já coloquei ali como prova de vocês. Não é uma cláusula pétrea. Não é. Então, o voto no Brasil, em algum dia, pode se tornar facultativo? Pode, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Dito isso, a minha ideia não é esgotar o tema. Não é. Eu quero só fazer algumas nuances para a gente trabalhar direito eleitoral propriamente dito. A capacidade eleitoral ativa é você ir lá votar, né? É você ir lá votar. Nós vamos estudar no artigo 42 as nuances no direito eleitoral sobre o alistamento eleitoral. Nós vamos ter uma aula propriamente dita específica no Código Eleitoral. O que não é nosso caso agora. Não é nosso caso. Diz a Constituição Federal, deixa eu pegar aqui rapidinho, fala o seguinte. O alistamento eleitoral e o voto são, aí está artigo 14, parágrafo 1º da Constituição Federal, são obrigatório para os maiores de 18 anos, facultativos para analfabetos, maiores de 70
e os maiores de 16 e menores de 18. Eu vi vocês falando isso antes de começar a aula aqui, sobre essa questão, né? Eu quero saber até que idade é obrigado a votar. 59 anos. 59 anos? É obrigado a votar até Agora 69. até 60. Porque a partir de 60 que não é obrigatório. 70, a partir de 70 aqui é facultativo. Então é a partir de 70. Olha aqui, 69. Olha aqui. 69, São obrigatórios para o voto para os maiores de 18 anos. Isso a Constituição diz pra gente. No facultativo é que você limita quem é obrigatório. Volta aqui. Olha aqui. É facultativo para analfabetos. Beleza. Pode votar. Só uma perguntinha. Analfabeto pode ser votado? Acredito que sim. Acredita que sim? Acredito que Já vou responder sobre isso. Eu acho que não. Ó, É porque ele tem direitos, né? ele tem direito. Ó, cuidado. Porque no que tange a capacidade de votar, ele pode votar de forma facultativa. E ser votado, ser candidato, por exemplo, a deputado federal? Porque se ele é analfabeto, como é que ele vai ser, como é que ele vai fazer? Precisamos ficar de olho nessa questão. É. Deixa eu te falar aqui uma outra coisa. São duas perguntas que eu vou responder já para vocês. Então é facultativo para analfabeto, maiores de 70. Maiores de 70. E para maiores de 16 anos e menores de 18. A pergunta que eu te faço é, quem são obrigatórios a votar aqui no Brasil? 18 a? 69. Cuidado. 18 70. anos, acima até 70. 70. Porque olha aqui, facultativo. Maiores de 70. Maiores de 70. Até 70. É obrigatório. Beleza? Eu vi essa questão hoje e eu achei até bem interessante, porque falou o seguinte, olha só, a pessoa com deficiência, ela é obrigada a votar? Portadora de doença grave. Não. Não? Porque depende das condições, Tem uma né? resolução Depende da condição, né? Tem uma resolução do TSE que impõe pra gente uma regra. Eles falam de portadores de deficiência de doença grave. Porque, olha só, a Constituição Federal, ela fala pra gente quem é obrigado a votar e quem é facultativo. Mas não falou do portador de deficiência. Percebe que há uma omissão legislativa sobre o tema? Sim. Na omissão da lei, você interpreta a lei em tese, de forma extensiva, por analogia, por senso de equidade, pelo princípio da igualdade, isonomia, é isso. A pessoa com deficiência, a resolução do TSE impõe muita gente, pessoa com deficiência grave, ela é obrigada a votar? Ela sofre penalidade? Qual é o seu parâmetro, por analogia, para responder a questão? Olha como a pergunta é boa. A quem você poderia, dentre a regra do voto, colocar a pessoa com deficiência? Não são iguais. Deficiência grave. Grave. Porque olha aqui. Eu colocaria com acima de 70 anos. Acima de 70? Pra mim seria equiparado a acima de 70. Equiparado a. Eu tô falando que é igual? Não. Não falei isso. Eu falei que é equiparado a. E é isso. Na interpretação extensiva da norma, o legislador, lá em 88, impõe pra gente o seguinte: aos maiores de 70 tem uma dificuldade maior de chegar ao local de voto, a saúde está mais debilitada. Então, a resolução do TSE, que vem muito tempo depois, equipara. Se os maiores de 70 são facultativos, as pessoas com deficiência, portadora de deficiência grave, eu vou equiparar a, em que pese o legislador não fale da pessoa com deficiência, ela é facultativa a votar. Se ela não votar, ela sofre, por exemplo, alguma penalidade? Não. Cuidado, tá? Que é portador de doença de deficiência grave. Tudo bem? Isso tem que ficar gravado, porque se aqui na prova eu falo assim, porra, essa citei. Vambora. Aqui então, mais ou menos já foi, né? Já foi. Então, eu vou trabalhar agora contigo, aqui, a questão da capacidade eleitoral passiva pra gente continuar. Gente, eu começo a falar e não deixo vocês copiarem. Boa noite. Opa, doutora, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Chegaram vocês, o trânsito tá horrível. Tá, né? Exato. Até que na hora que eu vim não tava ruim, não. Mas... Eu me demorei por causa aqui da cancela aqui na frente. A cancela aqui na frente não tava abrindo. Eita. Essa parte aqui, vocês estão copiando ainda? Não, eu não. Tá copiando? Vai lá então, rapidinho.
preciso fazer observação aqui com vocês. Aqui, eu quero fazer uma observação sobre portador de deficiência grave, que nós falamos. Portador de deficiência grave. Certo? A gente pega. E aqui, e aqui os índios, tá? Se o pessoal de casa eventualmente não conseguir enxergar, aqui embaixo está os índios. Doutora, você que está chegando agora. Estou começando a falar hoje sobre um pouquinho de constitucional, para a gente entrar ao mérito da falar de partidos políticos, que vai querer a tua prova. Tá bom? Eu quero fazer algumas questões hoje, hein? Isso é muito legal. Isso aqui. Cadê a primeira parte? Ah, doutora. Precisa tirar foto. Quando você for passando aqui, você me diz, que aí eu vou apagando aqui, tá? Fazer. Não, eu tirei foto, eu só vou comprar. Vai continuar dali? Posso então apagar aqui essa parte? Pode. Posso? Em tese de seja na dessa parte aqui, eu vou escrever para que vocês possam ter